Testamento, capítulo 1, versículo 16 até o 18. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 ao 18, diz assim: que o Senhor seja bondoso com a família de Onesífero, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Aqui eu quero destacar o poder de viver uma amizade simplesmente sincera. Nós não temos muita esta pauta na vida e nós perdemos a oportunidade, vamos envelhecendo, enrijecendo o nosso coração e temos muitos conhecidos. No meio pastoral a gente chama o outro pastor de colega. Temos muitos colegas, muita gente que a gente até troca ideia, que manda parabéns para a gente, mas que não são amigos sinceros. Amigos sinceros são amigos simples, são amigos que estão em qualquer circunstância. Eu costumo dizer que são amigos que roem o osso e comem a picanha. É gente que está com você na madrugada de desespero, mas gente que também está com você quando vai nascer um bebê. Eu me lembro que eu estava com o pastor Daniel em 2 momentos da vida dele. Pastor Daniel de Marília. Um dos momentos era quando eles abortaram o nenê, um aborto espontâneo. Nós estávamos lá com eles. Mas quando eles tiveram um bebê, nós também saímos da onde estávamos e fomos até a cidade onde ele foi ter o bebê para ficar com eles. O que é que vocês vieram fazer aqui? A gente veio ficar com vocês. Ter amigos que possamos dividir a vida. A gente já virou até uma chacota entre nós, mas dá para contar num dedo. Quem sabe dá para contar aí em poucas circunstâncias. Vimos pessoas que deixaram de ser conhecidas, deixaram de ser relevantes porque são admiradas para serem de relacionamento simples. Mas Paulo, neste momento, ele está exaltando uma amizade simples. Ele está numa situação, provavelmente acusado pelo incêndio que aconteceu em Roma, em 64 depois de Cristo, e ele está na cadeia. A cadeia é um lugar insalubre, um lugar de muita sujeira, um lugar onde passa rato, onde tem doenças de tudo quanto é jeito, o esgoto passa por ali, e Paulo está preso. E ele manda uma carta para Timóteo, exaltando a beleza da amizade de Onesífero. Timóteo certamente era um outro amigo, um outro companheiro que Paulo tinha. E esta é a noção que eu e você precisamos ter da vida. Quando pregamos o Evangelho, quando pregamos a nova vida em Cristo, precisamos estar alinhados ao que ela diz. E o Evangelho, a palavra de Deus, nos dá espaço para cultivarmos boas e simples amizades. Você não vai a lugar nenhum se você ter muita prosperidade, se você ter muita bênção, se você tiver muita riqueza, se você tiver muita fé, se você tiver muito disso, muito daquilo, mas não tiver amigos. Ter amigos é do gosto de Deus. Ter amigos é da vontade de Deus. Pastor, eu não tenho muitos amigos. Eu também não tenho. Mas eu e você precisamos descobrir a beleza de desenvolver a simplicidade na vida por causa do outro e ele por causa de si, e vocês cultivarem, em primeiro lugar, o animar um ao outro. A Bíblia diz que Paulo foi animado por várias vezes por este camarada chamado Onesífero. E olha o que a Bíblia diz em João 16:33. Eu digo isso para que
por entrarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Josué 1:9 diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Mateus 14:27 diz assim: neste instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Ambientes em que eu e você precisamos ser animados. Ambientes em que eu e você precisamos ser fortalecidos. Não é sempre que eu tenho ânimo o tempo todo. Não é sempre que eu tenho a capacidade de olhar para mim e dizer: eu vou dar conta. Mas eu preciso de um amigo, de uma amiga que me lembre: olha, você vai dar conta. Deus já te falou isso, falou aquilo. E eu acredito que era isso que Onesífero fazia com Paulo ao tentar animá-lo. Ele não ficava ali como as pessoas ficam no velório dizendo: foi melhor assim. Ou elas dizem: meus sentimentos. Eu acho tão feio isso. Eu não sei se você acha, mas eu acho tão feio, porque é raso. Eu não dou meu sentimento de verdade. Quando eu estou falando, é só uma expressão para o enlutado. E ele também não está sentindo que aquilo é de verdade. Porque se ele estivesse sentindo, de fato, ele teria o resgate do ânimo. Mas não é assim que acontece no luto. No luto, poucas vezes nós encontramos pessoas que estão dispostas a restaurar o nosso ânimo. No desemprego, poucas pessoas estão disponíveis para levantar o nosso ânimo. No fim de um namoro, de um casamento, poucas pessoas estão disponíveis para levantar o nosso ânimo. Não é porque a gente não tenha gente que nos chame para sair. Não é porque a gente não tenha gente que não chame a gente para levantar. Não, porque você tem o fulano para cuidar. Não, porque você tem o Beltrano para ajudar. A gente tem todo esse tipo de gente conosco. Mas a gente não tem pessoas que possam levantar o nosso semblante outra vez. Que possam fazer com que a gente lembre que a vida continua. No meio da adversidade da vida, eu preciso de um amigo que me ajude a levantar. E eu louvo a Deus que quando eu estou morocochô, a minha esposa me percebe e me perturba. Ela não me deixa quieto. Se eu estou ali, emburrando, chateado, magoado, se eu estou para baixo, se eu acordei na bad, ela sempre vem achar um jeito de me animar outra vez. Eu e você precisamos de amigos que restaurem em nós a lembrança de um Deus que garantiu força para nós suportarmos qualquer adversidade. Eu esqueço, você esquece. E muitas vezes nós ficamos rodeados por uma nuvem de pensamentos que vão levando a gente ao estresse, que vão levando a gente a ficar perdido e muitas vezes se encontrar sozinho. E a gente já não quer mais falar com ninguém, a gente não quer que ninguém perceba mais. Mas a Bíblia diz que Onesífero achou Paulo, ele procurou Paulo até encontrá-lo. Onesífero ficou insistindo, porque ele não queria deixar o amigo dele à míngua. Se ele imaginasse que o amigo estivesse em sofrimento, era lá que ele estaria. Qual será o vínculo que esse cara tinha com Paulo? Se não um vínculo da vida, se não um vínculo da mistura de uma história com a outra. Não podia ser um vínculo de igreja, queridos. Não podia ser um vínculo só porque Paulo pregou o evangelho para ele. O próprio Jesus operou um milagre em 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então não é pela função que Paulo exercia. Havia uma troca de experiência, havia uma troca de alma. Havia cumplicidade entre eles e a comunidade de Éfeso vivia isso com intensidade. Por quê? Porque foi assim que eles aprenderam. Sabe, a igreja se tornou um lugar de relacionamentos plásticos. Por quê? Por que a gente não sabe onde fulano mora? Por que a gente não sabe onde o Beltrano mora? Qual é o dia do aniversário dele? Por que a gente não convive com a família dele ou dela? Pastor, mas no mundo moderno, como é que vai fazer? Numa igreja de 1000 pessoas, como é que se conhece? E eu diria assim,
a comunidade que quer viver vínculos simples de amizade, sinceros para o dia a dia, ela sempre dá um jeito de fazer todo mundo ser acolhido e popularizado no meio de nós, como alguém que a gente pode contar e como alguém que ela pode contar conosco também. Eu admiro muito um pastor em Campinas que eu acompanho, eu o considero como meu pastor Josimar Fonseca. Esse camarada é arrojado, a igreja dele, todos os cultos tem mais de 1000 pessoas. Eu mesmo, quando vou de férias, é para lá que eu vou. Eu ponho a minha cabeça debaixo da mão dele, vira e mexe, eu escuto as mensagens dele ao vivo. É o meu pastor, é quem me cuida, de longe. Mas acho lindo que ele põe o celular dele à disposição. Ele verbaliza o celular dele. Geralmente um pastor com uma igreja com mais de 1000 membros não faz isso. Ele quer a privacidade, senão ele não vai dar conta. Mas ele diz no púlpito: meu celular é esse, pode me ligar. E eu já testei isso, já mandei mensagem para ele e ele já me respondeu. Eu disse: Deus, como a gente precisa de amigos que a gente possa contar. Como a gente precisa chorar diante de alguém. Talvez você esteja acuado e isolado, mas eu quero dizer para você, isto não é a vontade de Deus. O isolamento não foi feito para você. Você é um ser relacional. Eu sou um ser relacional. Então nós precisamos de um amigo para qualquer hora. Por falar em amigo para toda hora, um amigo de fé, de irmão, camarada. Hoje nós perdemos o filho do Roberto Carlos, aquele que é deficiente visual. E a alegria que o Roberto Carlos tinha de ter esse filho, era de ter nele um companheiro. E ele do pai, um companheiro. E agora eles vão ter que se separar. A dor de você separar-se de um ente querido é uma, mas a dor de você separar de alguém que você misturou a tua vida com ele ou com ela é outra. Perder o meu avô não foi só a perda de um parente. Perder o meu avô foi ruptura de alguém que eu confiava e que eu podia contar. Eu e você precisamos ser indispensáveis para a vida de alguém. Talvez eu e você estejamos num acuamento porque não confiamos em mais ninguém, mas se você tomar a decisão de ir primeiro à procura de amigos até encontrá-los, quem sabe você muda uma geração. Para nós mudarmos o estado da igreja, que deixou de ser uma comunidade, deixou de se importar uma com a outra, nós precisamos iniciar. E para iniciar, alguém vai ter que tomar a iniciativa de ir, de telefonar, de bater na porta de alguém, de convidar para um almoço, de convidar para uma janta, de trocar experiência. Mas eu preciso, como você, de ser animado, de ser fortalecido. E este é o amigo que fará isso. Aquele que conviver comigo e caçar a minha vida até me encontrar, é esse que vai levantar o meu semblante quando eu estiver cabisbaixo. Certamente, em muitos momentos, a vida vai tentar te derrubar. Em alguns desses momentos, ela vai conseguir. Mas eu preciso que alguém se levante em meu favor. Eu sempre achei que o ministério pastoral era isolado e eu não ia ter problema algum com isso, até ficar doente. E saber que eu preciso contar a minha história para alguém. Que eu preciso me humilhar e dizer, eu preciso de ajuda. Você tem facilidade em dizer para alguém, eu preciso restaurar o meu ânimo? Ou eu vivo murmurando pelos cantos, reclamando de tudo, de todos, mas não toma iniciativa de jogar isso fora e dar um reset, e começar outra vez, cultivando novas amizades. Está chegando o tempo, querido, que ou você vai fazer isso, ou de fato, nem dos seus parentes vai querer se importar, nem com você, nem com ninguém. Hoje eu passei pelo meu processo de academia, né, lá no clube, e a hora que acabou meu treino, eu fui pelo corredor e encontrei 2 ali, que provavelmente seriam um pai e um filho. E ele já de maior idade, tipo o pai com 60 e poucos anos e o filho já com 40. 2 adultos. Estavam os 2 sentados no banco, num clube. Mas estavam os 2 no celular. E eu saí de lá pensando, cada um deles tem o seu mundo,
cada um deles está conectado com o seu mundo. E eu estava na academia ouvindo um áudio sobre o Alzheimer e sobre a revitalização de pessoas com Alzheimer. E conheci o testemunho de um menino que a avó dele teve Alzheimer, e ele então teve que descobrir a beleza de lidar com a avó com Alzheimer. É muito interessante, depois eu posso enviar para vocês o zelo que aquele menino teve em perceber o mundo da avó, em conviver com o mundo da idade da avó, e saber que a avó não estava mais totalmente consciente para ele brigar o tempo todo, para ele discutir com a avó o tempo todo, e que ele precisava agora de uma intervenção, de uma conexão com o mundo novo que a avó dele ia viver. Nós todos sabemos o quanto essa doença é devastadora da família, porque a pessoa morre estando viva. E esse menino procurou a avó, e agora ele escreveu livros, e ele está como alguém que trabalha com famílias que têm um parente com Alzheimer. Você sabia que 1 em cada 5 idosos tem Alzheimer no mundo? E este número vai triplicar daqui 10 anos. Sabe o que significa? Que nós teremos a cada 5, 3 idosos terão Alzheimer. Nós estamos nesta cadeia de probabilidade. Significa que nós estamos com a possibilidade de um dia ficarmos sozinhos. Sabe por quê? Porque nós não soubemos criar filhos na amizade sincera. Nós não soubemos criar parentes, amigos na amizade sincera. A gente fica nessa de não querer perturbar ninguém, de não querer incomodar, enquanto a gente esquece que eu preciso mostrar a minha fraqueza para que o outro se compadeça de mim. E é assim que Deus quer que eu viva, que você viva. Agora, Onesíforo, ele teve uma atitude extraordinária do lado de dentro, sabe? Do lado de dentro do seu coração é que ele não teve vergonha da fragilidade de Paulo. E essa é a segunda coisa que eu queria dizer. Eu não posso ter vergonha da fragilidade dos meus amigos. Quando eu os ver caído, quando eu os ver cabisbaixo, quando eu os ver em pecado, quando eu os ver com a revelação de que a pessoa não era tão boa como eu imaginava, eu preciso estar com ele e ser um bálsamo para as suas feridas. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz assim: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também vou morar. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa que não seja a morte me separe da senhora. Que lindo. Esse texto virou o texto de casamento, de restauração de aliança, música. Já cantei essa música milhões de vezes. Para onde tu fores, irei, onde tu repousares, repousarei. O meu Deus será o teu Deus, teu caminho meu será. E neste dia de alegria, eu te dou meu coração. E essa é a frase linda. E repouso os meus sonhos em tuas mãos. Não é bonito? Só que a gente esquece que esta Ruth que fala isso, fala para uma mulher amarga. Fala para uma mulher que foi destruída por lado de fora, por ter o seu marido e os seus 2 filhos mortos. E ela não está mais com riqueza, ela não tem mais nada. E agora ela decidiu ser chamada de Mara, ela decidiu viver amarga. E a Ruth disse: eu vou conviver com a amarga. Sabe, na onda dos divórcios a gente não tem mais até que a morte nos separe. Na onda do divórcio, a gente não tem mais a ideia do eu vou viver com você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença.
Um dia, aqui em Botucatu, alguém me procurou, pedindo conselho, alguém da cidade. E ele estava vivendo uma situação como essa. E ele estava pensando em viver o divórcio, porque não tinha mais vida ali, ele precisava sair para viver, para ser feliz. E eu falei para ele, cara, onde está o até que a morte me separe? E, infelizmente, essa pessoa virou as costas e eu nunca mais tive contato com ela. Porque as pessoas querem uma resposta imediata para o seu prazer. As pessoas querem se apaixonar e viver de paixão. As pessoas querem que a amizade seja florida o tempo todo. E quando alguma coisa se estraga, poucos amigos vêm ao nosso encontro. Quando a gente sofre algum delito, poucas pessoas vêm lutar por nós. Quando a gente está vivendo alguma injustiça, poucas pessoas se levantam para sujar as suas mãos em detrimento da minha pessoa ou da sua pessoa. E se eu não tenho esse tipo de amigo, eu preciso começar a desenvolver essa cultura. E eu não vou desenvolver essa cultura reclamando, eu só vou desenvolver essa cultura colocando isso como uma pauta para a minha vida. Deus quer que eu não tenha vergonha da fraqueza dos meus amigos. Então, se eu não tenho ninguém que lute pela minha causa, eu vou lutar pela causa de alguém. E eu vou criar essa cultura. Eu vou entender que eu preciso ser fiel no meu comprometimento com as pessoas. As pessoas são o presente que Deus deu para que nós possamos resgatar para Ele mesmo. As pessoas são a honra que Deus quer receber. A maior gratidão que eu posso dar a Deus é a disposição da minha vida em cultivar amigos que sejam levados de volta à amizade com Deus. Amigos que possam receber bálsamo no meio das suas feridas. Querido, suje suas mãos por alguém. Enfrente batalhas por alguém. Perca sono por alguém. Dê a sua vida por alguém. Essa palavra dê é o mesmo verbo que fez Deus dar o seu único filho para morrer na cruz por cada um de nós. Esse mesmo amor que Deus deu ao ser humano agora é dado às pessoas. Então Deus não está pedindo nada que antes Ele não tenha te enchido, que antes Ele não tenha te transbordado. Mas pastor, eu não sinto esse amor. Então talvez você tenha que repensar a tua conversão. Porque a conversão é aceitar que o amor de Deus invadiu o teu coração. E se o amor de Deus invadiu o teu coração, não é lugar de egoísmo mais. Não é lugar de fofocaiada mais. Vamos olhar, vamos lembrar as obras da carne. Divisão, facção, idolatria, feitiçaria. Todos os ambientes voltados à minha relação com alguém. Então, se eu deixar natural, as minhas amizades nunca serão positivas, elas nunca produzirão bálsamo. Mas se eu me levantar dizendo, o meu Deus é bálsamo na minha vida, e eu posso ser bálsamo na vida de alguém, você está trabalhando para uma cultura ser transformada. Eu quero encerrar dizendo que Onesíforo correu risco para entregar misericórdia a Paulo. E até onde, então, você pode ir para exercer misericórdia em alguém, por alguém? Viralizou uma foto, eu não sei quem tirou essa foto, mas alguém intencionalmente publicou ela na passeata do Bolsonaro, não lembro se foi em São Paulo, se foi em Brasília, dois manifestantes indo e deitado um morador de rua. A foto mostra eles caminhando e, entre aspas, desprezando quem estava deitado no chão, né? E aí viralizou essa foto e tal. Mas a gente não sabe se no momento da foto eles já tinham abordado. A gente não sabe em que circunstância eles não abordaram. Enfim, a foto viralizou como a ideia, né, do bom samaritano, de pessoas bem intencionadas que passam
perto de pessoas sofrendo e não se importam. A igreja não pode ser assim, querido. A igreja não pode ser essa. A igreja precisa ser um lugar onde eu reparo nas pessoas. Eu não reparo só do lado de fora delas, eu reparo no fundo do olho delas. Pastor, como você descobre que se a pessoa está triste ou está feliz? É porque eu pratico o exercício da misericórdia. É porque eu não olho para ela como o mundo inteiro a olha. Eu olho por detrás do que ela está falando. Eu olho por detrás daquele sorriso. Eu olho por detrás daquele ambiente. E é simples. É só você dar o seu tempo para aquela pessoa. Algumas perguntas, às vezes, soam para alguém. Pastor, por que você não me atendeu? Porque eu estava dando atenção a outra pessoa. Igual agora, eu não vou atender ninguém porque eu estou dando atenção para você. É muito importante que a gente crie vínculo com pessoas que olhem nos nossos olhos. A Cátia odeia quando eu não olho para ela. Mateus capítulo 8, versículo 3 diz assim: Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Será que eu tenho medo de pegar o Covid ou eu tenho coragem de impor as mãos sobre quem está amedrontado pelo Covid e dizer: você está curado dessa lepra? Será que o vínculo de amizade faz a gente se esquecer do quão é importante se doar enquanto as pessoas estão sofrendo? Nós temos relatos de pessoas que passaram aquele sofrimento na beira do rio aqui e que não tiveram ajuda de pessoas bem próximas. Vira e mexe, a gente fala assim, se precisar, você liga. Mas a pessoa não liga. Por quê? Porque ela é constrangida. Então o que eu tenho que fazer? Se eu sentir que ela está precisando, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer, eu tenho que praticar. E se ela não estivesse precisando mesmo, ótimo, eu pratiquei a misericórdia. Eu estou treinando o meu coração para aprender a me doar. Do contrário, por que eu acho mesmo que eu vivo? Qual será mesmo o gosto da vida? Será que o gosto da vida é eu ter um punhado de coisas? É por isso que a campanha não está ligada à ideia do possuir riqueza, do possuir abundância, mas a ideia de possuir a obediência. E a abundância te acompanha. E as recompensas são de honra à tua vida e à minha. Porque eu quero me apropriar da identidade de que eu preciso de amizades de chinelo de dedo. Eu estou disponível para cultivar isso na igreja. Quero que você esteja disponível para cultivar isso na igreja. Pastor, e se fulano me machucar? Quantas pessoas machucaram Jesus? Pastor, eu já tentei, mas o fulano é desagradável. Ruth insistiu em ficar perto do desagradável. Deus não faz acepção de pessoas. Deus fica perto do desagradável também. Você pode não querer, mas também não queira ser chamado de cristão. Fácil. Você pode não querer viver a tua vida tranquilo, mas se você quer ser chamado de cristão, você tem que viver como Cristo. E Cristo é simples. Cristo não dá lugar ao rótulo. Se ele é isso, se ele é aquilo, eu dou importância. Mas se ele não tem o título, eu desprezo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E nos faça restaurar o peso da honra que Jesus depositou sobre nós, sem nós merecermos. Ele gastou a vida dele correndo atrás de mim e de você. Jesus tem batido na tua porta constantemente, tentando ser teu amigo. Jesus tem batido na tua porta, tentando fazer você enxergar um amigo, enxergar uma amiga. E talvez você não tenha tido essa percepção. Está na hora de você pôr no seu papel: Senhor, eu preciso cultivar amizade simples. Amizade de gente que não vai ficar comigo só na festinha, mas que vai me tolerar, que vai me aguentar,
que se tiver que dar de dedo em mim, vai dar, mas é meu amigo, não vai desgrudar de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós, e acabe com a hipocrisia, de dizer que somos cristãos, mas não nos importarmos uns com os outros. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e avalie a nossa casa, avalie o jeito que nós temos nos posicionado diante daqueles que são nossos, porque haverá um dia que eles não estarão mais com a gente, e talvez a gente se arrependa por não ter dado tudo que a gente poderia ter dado. A vontade de Deus, o gosto de Deus, é que você seja amigo de alguém. Feche os seus olhos. Agora é 9h15. Você já vai para casa. Você já vai estar liberado para qualquer outra coisa. Mas fala para Deus: eu estou vivendo muito complicado. Meu estilo de vida está muito difícil. E eu não estou conseguindo confiar. A falta de confiança é o símbolo da minha complexidade. O excesso de mágoas e amarguras é o sinal do peso de não ter amigos sinceros para andar ao meu lado. Fala para Ele. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Talvez você queira viver de uma aparência que Cristo abomina. Fala para Deus: Senhor, eu quero me esforçar para ser sincero. Eu prefiro perder todos os meus amigos do que ter amizades que não são sinceras. Eu prefiro, Senhor, retirar do meu convívio do que me manter na falsidade. Senhor, em nome de Jesus, nós nos comportamos aqui agora como filhos amados do Senhor, com sede de aprendizagem. E nós queremos colocar na nossa vida esta semente, de que a vida foi feita para eu me relacionar. A vida foi feita para eu andar em conjunto com alguém. Eu não posso desvirtuar o meu coração e tentar viver isoladamente. Isso não é cristianismo. O avivamento que nós queremos precisa passar pelas amizades que nós construímos. E se há uma cultura que nós temos que combater, começa em nós, começa em mim, a mudar a identidade dessa cultura. Não vai adiantar eu reclamar desse mundo, que as pessoas estão enfiadas no celular. Eu preciso cultivar um ambiente para que elas desliguem o celular e prestem atenção umas nas outras. Nós precisamos disso, é pela misericórdia do Senhor que nós clamamos. Famílias estão sendo destruídas, igrejas estão sendo destruídas, empresas estão sendo destruídas, porque não estão conseguindo valorizar as relações. As relações estão comprometidas. A Rádio Peão, os corredores, estão minando aquilo que é princípio da Tua palavra para vivermos. Mas nós te pedimos, corrói aquilo que é mal e que tem atrapalhado a vida da gente, de cultivar amizades sinceras, e dá-nos a coragem de Onesífero, dá-nos a coragem desse homem, de enfrentar o que tiver que enfrentar, mas levar bom ânimo para alguém que está caído.
Naquela hora não era Paulo o chefe, não era Paulo o pastor, não era Paulo o missionário, não era Paulo o grande homem, era alguém que Onesíforo tinha no coração e que ele sabia que precisava dele. Então quebra de nós a vaidade, o status, poder, cargo. Isso não tem no mundo espiritual, a não ser aquele que é dado pelo Senhor. Então por causa disso, destitui reinos, destitui patamares, destitui tronos estabelecidos para o fingimento e a hipocrisia. E arde no meio de nós a vontade de cultivar vínculo de verdade, vínculo que nos gere amor de verdade, vínculo que a gente possa dizer: esse é no tutano, e a nossa vida terá honra, e a nossa vida herdará as promessas do Senhor, e a nossa vida terá superabundante graça para compartilhar. Quanto mais a gente insistir nas amizades, mais Deus será o nosso amigo e nosso guardião. E se tem alguma coisa, Deus, que está travando a nossa amizade ainda, se tem algum sentimento ou alguma verdade que está travando o nosso coração para viver o princípio da Tua palavra, Pai, que isso possa ser quebrado no nome de Jesus. Toda hoste maligna, Senhor, a gente não parou para pensar, mas a facção, a distinção de um para o outro, são ambientes que estão trabalhando para o diabo. E nós estamos nos isolando, dando palminha para o capeta. Chega! Resgata o nosso coração da mão do inferno agora. E toda raiz de amargura, todo peso que está impedindo a gente de ver que é possível confiar em alguém outra vez, que caia por terra. E nós possamos nos lançar outra vez, e quantas vezes for necessário, para ensinar este mundo de que o amor é verdadeiro, de que ainda existe amor de verdade, de que ainda existem pessoas que podem ser chamadas de cristãs, porque escolheram viver sem pompa, escolheram viver simples, em meio às suas lutas e suas vitórias. É o que nós clamamos e profetizamos, que haja em nós que estamos aqui presentes, aqueles que estão online, aqueles que de alguma maneira ouvirão ou verão este vídeo em algum momento da sua vida, e também na cultura desta igreja. Nós semeamos a semente do amor.